porque vai que Jesus liga, não é verdade? A gente já está, esse mês, para falarmos de Jesus, refletimos Jesus, é uma verdadeira maravilha, né? Porque não sei se você já está sentindo, inclusive, a questão, parece que o ar, os ambientes vão se modificando, vão ficando cada vez mais sutilizados, agradáveis, etc. Está percebendo isso já? Dezembro é especialíssimo. Por quê? Porque nós fazemos ele ser especial, né? Não são só porque os espíritos agem com maior intensidade, uma vez que nós nos abrimos para essas condições, porque depende de nós. Então, essa situação de Natal, você pode até, de repente, não gostar do evento, mas essa questão de pensar nas criaturas amadas, estejam elas nesse país ou em outro, esse pensar em dar alguma coisa, uma retribuição, que seja um cartão, né, ou uma ligação, ou um texto, por vezes aqueles cartõezinhos que nós mandamos, né, através do nosso celular, situações dessa natureza nos abrem, né, em relação, energeticamente falando, em doação. E a espiritualidade amiga, nossos mentores, nossas mentoras, nossos amigos, amigas espirituais, aproveitam esses instantes dessa abertura do nosso coração em favor do próximo para beneficiar a nós mesmos, que é fantástico, dando-nos essa sensação, porque esse envolvimento é coletivo, independente de que muitas religiões não comemorem, não tendo base cristã, não comemorem Natal ou não, efetivamente, não tem nas suas estruturas os ensinamentos do Cristo, mas a realidade é que essa energia ela é contagiante. Por quê? Porque é o bem, e o bem é o que contagia, né? O que faz conexão. Por quê? Porque o bem é a nossa realidade. Tanto é que no assunto que nós estamos trazendo na manhã de hoje, deixa eu fazer a mudança aqui, que é pequenas grandes coisas, nós fomos buscar em Mateus, é uma passagem lindíssima, depois você pode consultar no Novo Testamento, Mateus capítulo 19, versículos ou parágrafos, caso você prefira, 13, 14 e 15. É interessante que logo no 16 ele também fala algo que é sensacional, mas nesse capítulo 19, às vezes é interessante ler ou estudá-lo como um todo, por uma razão muito simples. Jesus é completo. E os ensinamentos registrados pelos evangelistas não estão pura e simplesmente limitados a um momento, porque Jesus, em todos os instantes da sua existência, lamentavelmente nós temos poucos registros, né, foi de ensinamento puro. Tanto é que, como criança, ele vai ao templo e ensinava os doutores da lei, que eram as criaturas num misto de senadores, de políticos e religiosos ao mesmo tempo, que detinham muito conhecimento, né, que eram altamente intelectualizados. E o Cristo, na figura ainda da criança, vai ensiná-los, né? Tanto é que a gente conhece a passagem. Mas é interessante a leitura, por vezes, do capítulo todo, que são curtos, evidentemente, e que ele traz vários ensinamentos, mas nesses específicos é aquele instante onde crianças são trazidas para perto de Jesus, que estava reunido com os seus apóstolos e outras pessoas, e quando trazem as crianças, os apóstolos começam a afastá-las, e ele diz, não, 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 deixe que elas venham a mim, porque em realidade é daqueles que se assemelham a ela o reino dos céus. É simplesmente fantástico, porque ele usa a figura da criança como ser o nosso objetivo. Pequenos, mas grandiosos, porque nós somos como espíritos, a desenvolver essa grandiosidade que todos nós somos, potencialmente falando, e potências essas que vêm gradativamente sendo desenvolvida, por isso que nós estamos, né, todos nós estamos adentrando gradativamente. Esse processo não começou no ano 2000, porque as pessoas às vezes adoram uma data fixa, mas gradativamente adentrando nesta condição regenerativa, que tem efetivamente o seu início a partir do século XIX,
da metade do século XIX em diante, com o advento da doutrina dos espíritos, né? Que é a dos espíritos, e com a questão, nesse período, não exatamente data marcada, o lançamento do Livro dos Espíritos se deu em 18 de abril de 1857, não é uma data marcada, mas é o período desse século que literalmente é também muito transformador, com as suas influências, e essas influências nas questões de nós como espíritos vão nos levando a um processo regenerativo, que não tem data efetiva, né, para terminar. É um processo onde a evolução vai acontecendo. E acontecendo a nossa evolução, nós vamos influenciando no progresso, né? Uma coisa é progresso, é o adiantar da nossa vida e da nossa sociedade, e outra coisa é nós, espíritos, no processo evolutivo, né? O progresso alavanca a estrutura da sociedade como um todo, pode ser individual e a sociedade, e a evolução alavanca os nossos conceitos éticos, morais, de sermos cada vez melhores. Esses somos nós. E Jesus faz essa comparação, não da inocência da criança pura e simples, mas das questões daquela criaturinha que simplesmente ama, não é? A gente vê naquela criaturinha o amor, a bondade, etc. Toda aquela a fase que seremos um dia, claro, racionalmente falando, alcançaremos aquela condição. E ele diz mais, né? Ele diz que se assemelham a elas. E aí ele faz a imposição de mãos, olha que beleza, né? Jesus dava passe, e era chamado de imposição de mãos, não tinha a palavra passe. Nem fluidoterapia, nem coisa do gênero. Tinha a imposição de mãos. Então, ele fez a imposição de mãos nelas e se retirou dali. E quando estava saindo, tem outra beleza nesse capítulo, porque um rapaz aborda ele e diz, bom mestre, e ele diz, por que me chamas bom? Bom somente a Deus. Olha que fantástico, né? Porque ele era bom e ponto. Não é? Jesus era bom e ponto. Mas veja, bom, eu não sou bom, bom somente é Deus, né? Transferência daquele que já conquistou a bondade e que já conquistou a humildade, né? Não é algo, né, fake, é pura e simplesmente. Por isso que é interessante nós verificarmos o quanto Jesus, porque às vezes, e isso merece nosso respeito, são valores pessoais ou às vezes valores de uma coletividade, de pegarmos Jesus e deslocarmos ele, não só no tempo, mas também em relação a nós, como se Jesus fosse um ser inatingível, dado a nossa condição e dada a condição dele, o que não é uma realidade, porque uma mente crística, e é o caso dele, ele é 100% consciência, para se ter uma ideia. E uma mente crística, ela envolve o planeta em todas as suas dimensões, pelo amor que ele tem e as responsabilidades que lhe são inerentes. Porque o espírito crístico, ele é um senhor planetário, ele tem a responsabilidade sobre toda a estrutura desta dimensão e das demais dimensões relativas a esse planeta, né? Sendo essa nossa uma delas. E não é uma responsabilidade sobre os seres, é uma responsabilidade integral. Então, um ser que tem uma responsabilidade integral, mesmo contando, né, se nós pegarmos o presidente de uma empresa, mesmo contando, né, com os seus colaboradores, diretorias, gerências, seja lá o que for, né, a responsabilidade dele, né, se dá através dessas criaturas que atuam junto com ele. Não é assim? É a mesma coisa de um espírito crístico, com a condição de que ele não está afastado. Nós é que, às vezes, vemos essas figuras distantes de nós, quando, na realidade, não estão. Ele não está distante, como nós colocamos um empresário, o presidente de uma empresa, né, distante. Não, ele não está, ele está presente, porque esses espíritos têm essa capacidade. E dentro dessa estrutura dos seus ensinamentos, ele fez o quê? Simplificou
a nossa vida. Não é verdade? Dá-se o direito de quem queira ser complicado. Não é? Mas ele simplificou. Os ensinamentos dele são de simples para serem aplicados. Claro que com o esforço que é demandado. Há esforço. Mas ele é simples. Querem ver? Nós fomos buscar esse professor, você já deve, de repente, conhecê-lo, ou das suas obras. Ele deixou 30 livros no período que ele ficou reencarnado, 94 anos. O professor José Hermógenes, ele foi um educador, foi um filósofo e também foi quem introduziu a yoga no Brasil. Nesse processo, para a introdução dela no Brasil, ele teve tuberculose. Ele teve tuberculose e, através da questão do tratamento específico mais o yoga, ele se curou. E ele foi quem implementou o yoga no Brasil, deixando aí uma série de obras. E nesta obra, especificamente, Sabedoria de Hermógenes, ele traz uma informação sobre Jesus, porque, veja, o fato do indivíduo ter uma religião ou não ter, não significa que Jesus não foi um ponto que mudou, não é? Não foi uma situação que, de fato, atingiu uma quantidade enorme de criaturas, não necessariamente sob aspectos religiosos, porque Jesus não veio instituir religião. Ele é um norte para todos nós, ele é luz para os nossos caminhos, ele é um despertar de nós em nós mesmos. Nós é que transformamos ele numa figura religiosa. E aí, quando foi transformado, botou ele longe. Quando, na realidade, né, tudo aquilo que nós dissemos, ele traz uma estrutura de um viver bem e viver bem hoje. Não é viver bem amanhã. Ah, não, quando eu for para o plano espiritual. Não, não precisa se preocupar em ir. Você nunca saiu de lá, mas o fato não é uma realidade, não é amanhã, é hoje. Até porque a gente só tem hoje. Não é verdade? O ontem foi bom? Foi, mas foi ontem. O amanhã pode ser muito melhor, mas vai ser amanhã. A gente só tem. Se for. Esses aspectos eu não gosto de comentar muito, porque às vezes tem gente que se impressiona, né? E, de repente, já teve casos que o indivíduo desencarnou no passe. Vai ter passe hoje. Mas domingo não é dia de desencarne, fala a verdade. Desencarne que se preze, né? É segunda-feira. Segunda manhã, quando tem que levantar, se você vier aqui amanhã, meu Deus é Pai. Na verdade, você é abençoado, abençoada, se você trabalhar em Miami, com aquele trânsito, né? Tem que haja prece. Não é verdade? Mas vamos voltar aqui, o professor Hermógenes, que ele pega ensinamento do Cristo e ele diz o seguinte, olha que beleza, né? Nosso objetivo final é atingir a perfeição, e nós estamos a caminho. Veja o quanto nós progredimos, não só nos aspectos do progresso, como no aspecto ético-moral. Não é verdade? São duas coisas distintas e que se juntam. No aspecto ético-moral, quando é que você viu pessoas se preocupando com vida de animais, com preservação de natureza, não é? com valorização das criaturas, com valorização dos diversos reinos? Percebe? As mudanças elas não acontecem todas de uma vez, coletivamente, porque seria uma agressão às pessoas, seria uma agressão a uma sociedade. Elas vão sendo pontuais e vão afetando as criaturas gradativamente. Hoje, se você vai colocar o lixo fora, temos certeza que aqui todos pensam em alguma coisa para reciclar, não é verdade? Por quê? É de responsabilidade nossa. A gente vai voltar para reencarnar onde? Em Júpiter? Para se reencarnar em Júpiter tem que ser bom. Para ser bom tem que reciclar. Tudo. Não é só material. É tudo. É o plano mental. Porque se eu reciclo o básico, veja como é pontual. O básico é porque eu estou reciclando a minha mente em relação à minha vida e à vida das pessoas. Faz sentido para você, não? Eu começo a reciclar isto, mas eu estou reciclando aqui, no quesito responsabilidade.
Ah, mas isso é isso. O exercício começa exatamente nas pequenas coisas. Por isso que é pequenas, grandes coisas. Para escrever uma tese, você sentou naquele bendito I.O. Não foi? Que dificuldade. Alguns podem ser que não tenham tido, mas esse que vos fala, o O, ficava com a perninha para cima. E a professora, na época, usava uma régua que batia na mão. Vocês não pegaram isso, né? Você ficava de castigo, porque você errava. Mas a faculdade de errar é que faz o indivíduo acertar com o tempo e com a prática, Jesus. Se bater resolvesse, nós estávamos uma sociedade de anjos. Não é verdade? O que resolve é educação. Quem ama, educa. Por isso que Jesus disse que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Isso é educação. Mas aí, vamos voltar aqui no professor Hermógenes, que diz o seguinte: rumo à nossa perfeição. Nosso objetivo final é, ao atingir a perfeição para a qual fomos criados por Deus, é realmente amar a humanidade. Identificando em cada criatura dele, você vê que ele não coloca o semelhante, em cada criatura, criação de Deus, um verdadeiro irmão, oriundo da mesma fonte do amor infinito. Ou seja, nós fizemos uma escalada evolutiva, estagiamos como princípio inteligente ou espiritual, coletivamente no mineral, para alcançarmos as condições ainda coletivamente no vegetal, para alcançarmos a individualização no animal e para alcançarmos a condição hominal, para um dia nós alcançarmos a condição angelical, não aquele anjo de asinha, né? Que isso aí já está fora. Não é nem mais. Aí, porque toma uma chuva, fica aquele cheiro de galinha molhada, então não precisa daquelas asas. O fato é, não é esse ser, mas esse ser consciente, essa angelitude, que é consciente no bem e que age no bem. Então, ele diz todas as criaturas dele, de Deus. E aí ele faz uma observação interessante sobre Jesus. Jesus deixa por menos em relação a amar a humanidade inteira para amar o próximo, ou seja, aquele que convive conosco no dia a dia. Olha como Jesus foi econômico. Ama a Deus sobre todas as coisas. E um segundo mandamento, semelhante ao primeiro, ama o próximo como a si mesmo. O próximo é aquele lá que chama família. Se você não a tem aqui, não significa que as pessoas do relacionamento mais próximo, independente de não ser parental, não seja a sua família. Porque são criaturas que merecem a sua confiança. Não é assim? E que você merece a confiança delas. São sua família. A diferença de que, pura e simplesmente, não tem a mesma condição sanguínea, o que não quer dizer absolutamente nada. Não é? Porque é um relacionamento de confiança entre essas criaturas. São nossa família. Se você tem a sua família lá no Brasil, por exemplo, bom, enfim, em outro estado até, ok? São essas criaturas que nos conhecem um pouco e as quais nós conhecemos um pouco também. É essa relação que é o quê? Lembra da reciclagem? Treinamento. Reciclar minha visão em relação ao outro que eu tenha contato permanente. Porque o outro que eu não tenho contato permanente é fácil, não é? Querem ver? Aqui todo mundo é irmão e irmã. Como vai, meu querido? Tudo bem? Olha, que beleza. Estava com saudades de você. Não o vejo há tempo. Vai morar com ele. Não é verdade? Não é assim? Aqui não é fácil? Não é? Um ambiente agradável, uma energia fantástica. Não é? A gente vem com propostas renovadoras, propostas de reciclagem mental. Não é? Então, a gente vem com essas propostas. E nos unimos aqui, que é uma beleza. Claro, daqui podem nascer muitas amizades, e devem. E também muitos relacionamentos. A gente precisa se renovar. Olha um ali, ó. Não é? Olha a Isabela. Não é renovação? Não é? A gente precisa se renovar, porque se eles não se der bem com ninguém, quando for reencarnar, vai pedir para quem?
Já pensou nisso, não? Olha os tesouros que Jesus dizia. Não são os tesouros da amizade? Não são os tesouros do bom relacionamento? Porque se você tiver muito dinheiro, vai ficar aqui. E se você não gastou, vão gastar por você, inclusive. Morreu o mão de vaca, vamos liberar geral essa grana. Não é verdade? Ponto. Ou não é? Então, a gente, ao tesouro, amigos, amigas, bons relacionamentos, pessoas que vão ampliando a nossa família, porque um dia nós vamos amar a humanidade. Por enquanto, Jesus diz, ama só o próximo, mais próximo. Ponto. Já está bom. Não é? Só faltou ele dizer isso. Já vai ser uma maravilha. Por quê? Porque é exercício. A gente ama por exercício. E nós precisamos olhar para nós também. Por isso que, incluindo também as outras criaturas distantes, separadas por religiões, partido político, situação financeira, conhecimento, sabedoria, nacionalidade, nome, não falou que time de futebol, mas pode incluir aqui, inclusive, sobrenomes e tudo que desejamos apontar como obstáculo para amar verdadeiramente. Porque quem ama, ama, ponto. Ah, não, mas não nasceu aqui, não vai dar para amar. Isso é preconceito. E Emmanuel diz, na obra Sexo e Vida e Sexo, ele está tratando desta relação, mas ela serve para todos. A gente já disse aqui, cuidado com o teu preconceito, porque ele fará você experienciar aquilo com o qual você seja preconceituoso ou preconceituosa. Faz sentido, não? Porque eu estou ligado energeticamente. E aí eu sou atraído. Quando nós amamos, nós somos libertos. Nós estamos libertos, né? Libertas, quando nós amamos. Quando a gente não ama, você fica preso naquela praga e vai com aquela praga junto. Aí reencarna aquelas duas coisas e fica. Aí desencarna, se encontra lá na dimensão espiritual e fica. Aí reencarna de novo e fica. Né? Remorrendo. Aí desencarna e fica. Você acha que é assim de uma vez para a outra? Não. Né? Porque fica. Enquanto você não amar essa coisa dessa mala, você não vai se desligar dela. Faz sentido. É energia pura. Por isso que é interessante, você vê que ela é expandir-se, sair de si. E a gente acha que isso é discurso. Mas isso tem que ser exercício. Mas não é de uma hora para outra. Vai devagar. Né? Vai devagar. Aos poucos. E tem, assim, uma situação, alguns pontos muito interessantes de forma prática. A gente foi buscar nessa obra do José Carlos de Luca, que é o mestre do caminho, que ele traz uma série de exemplos, mas umas coisas que a gente vê como é básico, para a gente colocar no nosso dia a dia, na nossa vida. Um deles, nós não temos como extinguir as guerras. No entanto, a gente pode começar a extinguir as guerras dentro do lar, não é? Não foi o que você disse, foi como você disse. Eu conheço você muito bem, as suas intenções. Não conhece nada. Você nem se conhece. Como é que você vai conhecer a intenção do outro? Não é verdade? É muita pretensão. Esse é o ponto. Você vê que não é lá fora, é aqui dentro. Ah, que bom que eu moro sozinho, sozinha. Ninguém vive sozinho, sozinha. Ninguém vive absolutamente sozinho, sozinha. A gente tem necessidade da troca. Viu a pandemia? Quantos problemas deixaram? De natureza psicológica, não só em matéria das questões do indivíduo, né? Trazer para a questão somática, para trazer para o corpo. Foram questões muito, muito complicadas. Por quê? Porque nós temos necessidade de relacionarmos, porque nós temos necessidade da troca. Não é assim? Nós somos seres sociáveis. Então, veja que não dá para viver isolado do mundo. Isso é doentio. Isso é doentio. A gente precisa procurar ajuda se esta é uma situação que vai se formando, que é contrária à nossa natureza. Isso é importante.
Outro aspecto, nós não conseguimos amar a humanidade toda, né? Mas nós podemos viver bem com os nossos familiares, com amigos, com vizinhos e colegas de trabalho. Está vendo como Jesus é prático, né? São coisas que estão no nosso dia a dia. Não adianta querer voar se não consegue os primeiros movimentos de uma asa. Esse é o ponto. São aquelas questões. É o vizinho, às vezes, e às vezes nós somos o vizinho. Porque, né, conforme disse Jean-Paul Sartre, na única peça que ele fez, cujo título é O Inferno são os Outros. O problema é quando nós somos os outros. Não é verdade? Não é só lá. Eu tenho que ver aqui. Outro aspecto, nós não podemos acabar com a fome, né, no mundo. Não tem jeito. Mas a gente pode oferecer, se for o caso, um prato de comida, um simples pedaço de pão para quem você apresente faminto. Dentro daquilo que é possível, nós fazemos, nós nos integramos em movimentos, seja lá como for. Nós são aqui sugestões que ficam nessa obra do José Carlos de Luca. Outra coisa, nós não somos capazes de curar os doentes do mundo, porém um simples remédio a gente pode doar, por exemplo, a quem precisa, sem ter como comprar, ou que geme num leito de dor. Mas isso aqui no nosso país, felizmente, a gente não encontra muito dessa estrutura. Encontra, sim. E existem instituições sérias que cuidam de crianças, da sociedade, que a gente pode, não é, doar, de repente, um valor, por mais insignificante que possa parecer. Porque, às vezes, a gente acha, mas é muito pouco. Não é. É aquilo que é possível, não é? E nós sabemos, existem várias instituições muito sérias nesse país que cuidam de criaturas, que fazem cirurgias, que cuidam do câncer, que cuidam de uma série de problemas pontuais em pessoas, em crianças, etc., que a gente pode colaborar. Não está, por vezes, na estrutura imediata como nós encontramos em determinados países, ainda, lamentavelmente, não é? Que a coisa se escancara à nossa frente. Nós saímos para a rua e a coisa está escancarada. Depende da cidade que nós estivermos, aqui mesmo nos Estados Unidos, depende da rua que você passa, a coisa está escancarada. Né? Mas é mais incomum. Mas nós podemos participar dentro das nossas possibilidades, se voluntariando, seja na casa espírita, se voluntariando numa entidade que busque a assistência de uma criatura no tempo que nós pudermos dispor. Não é nenhum absurdo, exagero, né, mudando a nossa vida como um todo, mas sim participando. Essa é a proposta. Outro aspecto, nós não temos condição de levar consolo ao mundo inteiro. Contudo, um livro a gente pode oferecer para quem caminha em desespero. Olha que oportunidade que é o Natal, não é verdade? Aqui, a livraria possui um número gigantesco de títulos que a gente pode comprar e presentear uma pessoa. Se você não gosta de uma pessoa, você compra 2 e dá para ela, que de repente ela passa a gostar de você. Né? E aí você ajuda o centro ao mesmo tempo. Está vendo como as coisas não são por acaso? As coisas. Um livro. Quantas pessoas não podem ter sido despertadas para a sua própria realidade do que são, através de a leitura de uma página? Não é fato? Às vezes a leitura de uma página, não é de um livro inteiro, é de uma página. Às vezes uma frase traz o indivíduo para refletir sobre ele mesmo. Olha o bem que nós podemos fazer, sermos intermediários da... Emmanuel chega a dizer no livro Leis de Amor, que nós já citamos inúmeras vezes aqui, porque ele é muito rico, ele diz o seguinte: se nós, em toda a nossa reencarnação, salvarmos uma pessoa, nós ganhamos a reencarnação. O que é salvar? É abrir a consciência do indivíduo para ele mesmo. É iluminar a consciência dele para ele mesmo. Por aquilo que ele é. Ponto. A reencarnação inteira, ele diz. Nós ganhamos a reencarnação. Imagina. Você nem precisa chegar na dimensão espiritual, porque a gente faz uma relação de que é no depois. Como é que os espíritos veem uma criatura interessada em iluminar a vida não só da própria, como de outra pessoa?
Se você fosse um mentor ou uma mentora, quem você ajudaria? Olha a lógica imperando. Quem está pensando no prejuízo do outro, que é para consigo mesmo, ou quem, de repente, possa estar querendo se iluminar-se, iluminando o outro? A lógica prevalece. Se isso é uma lógica entre nós, como é que uma entidade superior, né, pode ver esta relação? Porque é interessante, quando a gente vai a Jesus, né, nós vamos ver o período que ele passa no planeta, olha o que ele nos traz. Ele não reuniu todos os cegos que tinham condições de obter a cura, de todos de uma vez, mas ele foi socorrendo na medida que ele ia encontrando essas criaturas. Percebeu como é? Aos poucos. Ele não fazia mutirão de cura. Junta todo mundo aí que eu vou dar um passe. Aliás, foi o que o Felipe falou para ele. Está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia do Chico. Disse, por que o senhor não faz o seguinte, mestre? O senhor não tinha a palavra passe, mas é mais ou menos assim. O senhor não dá uma bênção nesse povo e faz esse povo ficar bom. Já seria uma beleza se tomassem banho e escovassem dente, não é verdade? Você faz esse povo ficar bom. Aí Jesus pergunta para Filipe, escuta aqui, Filipe. Eu não falou desse jeito, mas enfim. Escuta aqui, Filipe. Você já implementou o reino dos céus no seu interior? Ou seja, você já parou de reclamar do tempo, do trânsito? Você já parou de falar mal da vida alheia? Coisas assim que já são superadas por nós há muito tempo, não é verdade? São situações dessa natureza. Você já parou? E o que o Felipe disse? Eu não, Senhor. Então, como é que você quer que eu imponha para as criaturas uma situação? E ele não terminou dizendo assim, né? Que nem você fez ainda. Não é verdade? Olha a demanda que às vezes a gente tem para com o nosso próximo mais próximo. Você está voltando do KSSF? Né? O que você aprendeu lá? Você não mudou nada. Aliás, você parece que está pior do que era. E aí você sente vontade de cortar o pulso da pessoa, evidentemente, não o seu. Mas não é uma realidade, é a demanda. Né? Faz a demanda, mas não para pensar. Né? Não para pensar. É o nosso exercício. Olha o que mais que a gente vê com Jesus. Ele não devolveu o movimento das pernas paralisadas todas de uma vez, mas ele foi atendendo a necessidade com os encontros que mantinha. Por que acontece? Imagina um espírito, a gente não tem noção do que seja um espírito com um nível de conhecimento desse. Ele levantava vou falar do paralítico, ele levantava um paralítico. Ora, um paralítico não tem musculatura. Não é verdade? Não tem musculatura nas pernas. Significa dizer o seguinte, o nível do conhecimento de um espírito desse era mergulhar numa existência que o indivíduo... E não sabia andar também, tem outra coisa, não era paralítico, não sabia andar. Não tinha o registro no cérebro. Ele tinha que mergulhar numa fração de segundo, mergulhar no perispírito do indivíduo para pegar o registro do que era andar, ainda mergulhando no perispírito do indivíduo que estava ação, pois a manifestação no corpo não o era, para fazer com que a musculatura se desenvolvesse, tudo isso numa fração de segundo. A musculatura se desenvolvesse, imagina o conhecimento de um espírito desse. Né? Fazer a musculatura se desenvolvesse, o indivíduo pegasse os registros para o indivíduo ficar em pé, porque ele não tinha esse registro no cérebro, para trazer para o cérebro físico, tudo numa fração de segundo, para o indivíduo levantar e sair andando. Esse era um Jesus. Mas ele não fez isso para todo mundo, porque ele não curou todos. Ele também via a questão da provação do indivíduo ou da expiação do indivíduo, se estava no término naquele instante ou se aquilo era positivo para a pessoa. Porque, às vezes, muitas vezes, o espírito pede determinados bloqueios para que a sua manifestação inadequada em outras existências não se repita nessa. Olha como nós acabamos sendo bons para nós mesmos, em determinados aspectos.
não é verdade? Eu preciso reencarnar, mas, por exemplo, eu falo muito mal da vida alheia. O que é que eu vou fazer? Nasce mudo! Não, não precisa. Tem outros recursos. Tem outros recursos. Né? Às vezes, dá uma isoladinha nesse cidadão aí. Né? Se isola um pouco, né? Para que não tenha tanta oportunidade de usar a língua de uma maneira inadequada. E assim sucessivamente. Às vezes nós nos bloqueamos sobre determinadas manifestações em favor de nós mesmos. E aí a gente passa a vida inteira dando foco só naquele problema, reclamando a respeito dele, quando fomos nós mesmos que pedimos. Ou nós mesmos que nos bloqueamos. Porque o que é o bloqueio da criatura nela? É o uso inadequado do livre-arbítrio. Eu usei inadequadamente meu livre-arbítrio, eu bloqueio em mim as manifestações daquilo que eu usei de forma inadequada. Sou eu comigo mesmo. Eu usei de forma adequada, eu expando esta situação, não, porque eu expando a minha liberdade. Veja como está em nós, não está de fora para nós. Não são os outros que impõem, não tem situação julgamental de outros. Sou eu em mim mesmo, à medida da minha consciência. Opa, usei bem, preciso colocar mais foco nisso e fazer melhor. Não é assim? E nós somos essas criaturas. Nós somos essas criaturas que podemos colocar foco no que é bom em nós e fazer com que fique melhor. Mas, às vezes, a gente duvida da gente mesmo, das nossas próprias capacidades. Por isso que cristianismo não, como dissemos, não é pura e simplesmente aspecto religioso, ele é estímulo de mudança de nós em nós mesmos. E Jesus continuava, ele não perdoou todos os pecadores doentes da alma com uma proposta relâmpago, mas foi convidando um a um para que retornasse ao bom caminho pela vivência do amor, começando com os próprios apóstolos, porque eles brigavam entre eles, inclusive. Claro, você bota duas criaturas junto, começa o problema, não é verdade? Eles brigavam entre eles, para ver quem é que podia ficar com a parte maior da herança, que na realidade exigiria um esforço gigantesco. Né? Eles brigavam entre eles. E Jesus ia, né, trabalhando com muita paciência cada uma dessa situação. Também no amor ao próximo, a gente não deve esquecer da gente. Né? Se nós não nos amamos, porque nós fazemos parte da criação e dessa humanidade que é oriunda no amor de Deus, nós merecemos e devemos nos amar. Não é fácil? Como é que a gente vai amar o outro se a gente não se ama? Como é que nós vamos perdoar o outro se a gente não se perdoa? Como é que nós vamos ser bons para o outro se nós somos bons para nós? Isso, pessoal, não significa que é alimentar orgulho, egoísmo e vaidade, mas no de compreender que somos espíritos em jornada evolutiva e não uma obra ainda completa que não necessite mais da medicação do amor e do perdão. Significando dizer o seguinte, nós vamos, através de exercício, de prática, nós vamos nos completando. Essa é a beleza da criação. Deus nos criou, é perfeição absoluta, e nós somos incompletos, incompletas. E à medida da nossa evolução, nós vamos nos completando. Nós vamos exercitando esses potenciais que às vezes nós admiramos nos outros e que são nossos também, solicitando de nós o movimento. Aproveite o Natal. Não é aproveitar o Natal por causa da reunião em família com a ceia, que de repente quebra um pau danado por causa da coxa do peru. Não é verdade? Porque só tem duas. E aí, de repente, a família é grande, né? Porque você pegou, era minha, todo ano sou eu que como, agora você quer comer. Confusão. Vai dizer que você nunca viu umas paradas dessa. Né? Vai dizer que você nunca viu, porque está todo mundo junto. É a hora que está todo mundo junto. Né? Você comprou aquele presentão bacana para o cunhado, ele te dá um par de meia. Você disse, se eu soubesse disso, não tinha nem comprado, não é verdade? Ora, mas olha que situação, que oportunidade que a gente tem de surpreender as pessoas. E olha a beleza, de receber boas vibrações. Não é verdade? Nós é que ganhamos com isso. Isso não é egoísmo.
Então, deseje bom Natal para as pessoas, um ano de sucesso, etc. Por quê? Porque quem é que está sendo beneficiado? Quem é que não gosta de ouvir? Né? Olha, que bom que eu te vi, que você seja muito feliz, não só em 2025, toda a sua vida. Ponto. Quem é que não... Qual é a reação dessa criatura? É falso. Está querendo dinheiro emprestado. Não é verdade? Não é assim? Está com algum interesse, porque nunca foi desse jeito. Não é? Por quê? Porque você está mudando. E as pessoas, a princípio, estavam acostumados naquela mesma cartilha. E, de repente, você está mudando. Você está mudando e é óbvio que isso causa determinada espécie. Tem alguma coisa errada com esse sujeito. Depois que ele virou espírita, ninguém aguenta ele. É que você está mudando. E a mudança causa impactos, mas, ao mesmo tempo, faz o quê? Leva a coisas positivas, e a gente diz que não tem capacidade. Leva a coisas positivas, e a pessoa te manda vibração positiva. O Masaharu Taniguchi, que foi fundador da Seito Noye, acreditamos que muita gente conheça, ou obras dele, porque ele escreveu 500 livros, né? E além de ser fundador da Seito Noye, ele, numa das obras dele, ele faz uma colocação tão simples, mas extremamente interessante. Ele diz assim: você não precisa andar na última moda, né? Ou seja, com artigos caríssimos e coisa do gênero. Mas você procure andar com uma roupa limpa e bem passada. Para quê? Porque as pessoas que te veem, elas dizem o seguinte: interessante, né? Está sempre uma roupinha limpinha, adequado, bem apresentável. O que é isso? Energia positiva que a pessoa está te mandando. O contrário é verdadeiro ou não? Figura relaxada, não cuida da aparência. Notou? Que energia que a gente está atraindo. Você não precisa sair vestido de marcas, não vou ficar fazendo merchandising aqui, mas de marcas famosas, etc. É só o básico. É só o básico. O carro, por exemplo, você não precisa andar, né? Com aquela flanela lustrando o carro onde você for. Não sei que você seja louco que nem eu, mas o fato não precisa. Mas não é, puxa, o carro bacana, hein? E aqui não tem problema elogiar, já percebeu? As moças elogiam as moças com corte de cabelo, roupa, etc. E os rapazes elogiam os rapazes com o carro. Pô, gostei do seu carro. Se é num país que a gente conhece, dizer, pronto, vou bater o carro porque ele botou o olho gordo em cima. Não é assim? Ela falou do meu cabelo. Tenho certeza que está horrível um capacete e ela está falando porque ela está tirando uma da minha cara. Né? Ou está dizendo do meu vestido, tenho certeza que vai rasgar. E rasga! E rasga! Por quê? Porque eu coloco energia contrária a mim mesmo naquilo que eu estou usando, inclusive. E o carro bate. Por quê? Porque eu boto energia contrária àquilo que eu possuo. E alguém vai bater nele. Eu vou dizer, não está vendo como eu falei? Claro, vai andar para trás, sim, vai andar para trás. Por quê? Porque depende de quem. Quem é o emissor, a emissora? Senão nós mesmos. Trabalhar contra nós é exatamente o convite contrário de Jesus. Trabalhe em seu favor. Recebe um elogio, agradeça. Muito obrigado. Olha, tem mais. Que você seja feliz também. Não é verdade? O seu também é muito bonito. A sua roupa também é bem bacana. Percebe a troca? Se a pessoa acha ou deixa de achar, se é verdadeiro, se não é, problema de quem acha. Einstein dizia o seguinte, uma frase atribuída a ele: aquilo que pensam a meu respeito não é problema meu. Passa a ser meu aquilo que eu penso a meu respeito. Não é? Mas o que os outros pensam não é problema meu. Então façamos o melhor
porque na dúvida pode ser que pensem o melhor. É exatamente esse o ensino do Evangelho. Percebe como o professor lá, Hermógenes, e também o De Luca diz, é objetivo, é simples, é prático, e não dá para ter data para começar a fazer. A gente faz aqui dentro mesmo, a partir de agora, se quiser. Não é verdade? Esse é o convite que nós fazemos. Por quê? Porque, na realidade, ao toque de renovar as esperanças, nós vamos praticar um pouco mais das pequenas, grandes coisas que são existentes nos convites de Jesus para que nós amemos o nosso semelhante, deixando o amor para a humanidade um pouco mais para depois. O convite é para que a gente efetivamente pense nisso. E nós gostaríamos de desejar a você, a sua família, um Natal de muita luz, de muita paz, com Jesus no coração e um ano de 2025, com muitos desafios, mas, acima de tudo, com muito sucesso, tudo isso envolto em muita paz.